Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o módulo Andando com Segurança. Porque eu vou andando aqui ao meu destino, eu vou conversando com você, falando sobre segurança, ok? Mais propriamente dito, perícias judiciais. É isso aí, é o que eu gosto de falar aqui no canal. Um assunto que me atrai bastante e tenho certeza que você que está me acompanhando aqui também. Então vamos falar sobre perícias coletivas, tá? Vou falar 3 tipos de perícias coletivas que já fiz e que pode ocorrer com você. E aí vou fazer uma reflexão, vamos falar se vale a pena ou não você atuar nas perícias coletivas, tá? De repente você mesmo vai chegar na sua conclusão e eu vou dar a minha opinião, claro, lá no final, ok? Mas antes, você que entrou aqui no canal pela primeira vez, se inscreva, né? Ou está participando. Sabia que tem várias pessoas que acompanham a gente aqui que não se inscrevem no canal? É gratuito, não cobram nada e me ajuda a gente a estar sempre criando novos conteúdos aqui para você, tá ok? Então vamos lá. Perícia coletiva, como que funciona? Vou falar o número 1. Número 1 é quando você é acionado. Imagina que um grupo de profissionais coloca no advogado para acionar, solicitar a insalubridade, por exemplo, tá? Eu já fiz algumas vezes, por exemplo, para agente comunitário. Então, foram várias pessoas, vários profissionais que atuavam exatamente na mesma função e abriram um processo coletivo. E aí o juiz determinou que fizesse... Barulho do carro aqui, vamos continuar. E aí o juiz determinou que fizesse essa perícia coletiva. Eu marquei, né, essa perícia com vários profissionais e, no caso, a reclamada também, para poder fazer essa perícia. Essa perícia é uma perícia coletiva, mas é uma perícia mais tranquila. Por quê? Porque todos faziam exatamente a mesma atividade. E aí você reúne todos e você consegue fazer em uma única visita, em uma única diligência, você consegue sim fazer essa perícia. Essa é uma perícia mais tranquila, acontece muitas vezes, dependendo da região que você está, esse tipo de acionamento, esse tipo de perícia, tá? Onde são vários profissionais e, no caso, a mesma atividade. E aí pode ser acionado por um sindicato, pode ser acionado por um grupo de profissionais, tem várias fórmulas aí de ter esse tipo de perícia, tá? O segundo tipo que eu vou falar aqui foi um tipo de perícia que foi um acionamento, o autor do processo era o Ministério Público contra a reclamada, onde tinham várias reclamações por parte de funcionários. E aí, o que acontece? O Ministério Público pedia que se fizesse uma verificação em várias NRs, vários itens. Na época, NR9, NR7, né? Na época, NR9 era o PPRA, NR24 também, condições sanitárias. Eram várias NRs, tá? Várias NRs. Aquelas NRs que não tem nada a ver, eles não incluíram, mas tinha várias NRs. Essa já é uma perícia mais complicada, porque era a empresa inteira e várias NRs. Ali você já tem que tomar muito cuidado para você ver o tempo que você vai precisar para fazer um conjunto de perícias dessa, né? Ou perícia que... diligências que você fosse fazer todas essas verificações. Existem várias fórmulas de você atuar nesse caso, né? Ou você fazer levantamento por NR, de repente você pegar por grupo de funções. Tinha aí também a NR17, eu lembro, nesse pedido do Ministério Público. Então eram vários tipos de situações, né, normas regulamentadoras, onde o Ministério Público estava como autor nesse processo trabalhista contra a empresa, contra a reclamada, tá? É um processo mais demorado
que puxa muito pelo profissional, né? Tem que ter um certo domínio das normas regulamentadoras para não fazer besteira, tá? Mas é totalmente possível. Às vezes você que está aí do outro lado fala, nossa, que complicado. E às vezes você, como profissional de uma consultoria ou de um SESMIT, já fez levantamentos ou trabalhos bem mais complexos. Então não se subestime, tá? Eu tinha esse hábito no começo. Tudo para mim era um monstro. E na realidade, os monstros estão aí para serem dominados. É justamente nessas dificuldades, nesses tipos de situação, que você, na dificuldade, que você cresce. Você cresce e demonstra para os outros que você sim pode contar com você. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei em dúvida no caso dessa perícia, que era uma perícia bem grande, mas peguei ela, fiz e ganhei, sem dúvida, mais reconhecimento por parte do juiz e dos profissionais lá dentro da vara do trabalho, tá? Tanto é que de lá pra cá, né, depois dessa situação, eu fui mais e mais nomeado em muitas perícias judiciais. Então, você não pode achar que são monstros que você não consegue resolver o problema ou não consegue atuar. Que nem eu falei, muitas vezes você já fez trabalhos muito mais complexos e aí fica com medo sem necessidade, tá? Financeiramente vale a pena? Você tem que tomar cuidado, tá? Nesse tipo de perícia coletiva, aí sim, eu recomendo que você faça uma petição, né, com a proposta, pedindo um valor razoável como uma entrada, né, inicial, para você começar os seus trabalhos. E fazer somente depois de aceito. Diferente das perícias individuais. Quem é nosso aluno sabe que a gente coloca um valor lá, né? A gente sabe que muitas vezes nem o juiz vai chegar naquele valor, mas é o valor que a gente acha que é certo, de direito, coloca lá no laudo pericial. Para quem é nosso aluno, tem nos modelos, tá? O valor que a gente coloca e como que a gente pede, tem tudo isso dentro da plataforma. Vou deixar o link na descrição aqui. Um link de como você pode atuar como perito judicial fazendo o nosso curso de capacitação para peritos e assistentes. Tá? Então esse é o segundo formato. O terceiro formato é quando tem uma ação do sindicato, que de repente é para um determinado setor que eles estão pedindo ali a insalubridade ou a periculosidade. Aí nesse caso também é uma perícia que demanda um certo tempo, tá? As perícias coletivas você tem que ter um pouquinho mais de cuidado. De um lado, elas são bem trabalhosas, porém, ela pode fazer toda a diferença da sua remuneração daquele determinado ano, tá? Já vi processos judiciais na área de segurança do trabalho, pedidos, né? Esse tipo de perícia, onde o perito judicial pediu mais de 100 mil reais e teve o aceite pelas partes. Aí você deve estar falando assim para mim, nossa, Rogério, mais de 100 mil reais? Imagina que é um processo de um setor com muitos profissionais. Às vezes não são tantas funções para você analisar, mas são muitos funcionários. Para a empresa, uma ação dessa, que às vezes vai contemplar os últimos 5 anos, né? 5 anos de trabalho desses autores que trabalharam lá ou que trabalham ainda, que custam milhões, tá? Num caso mesmo que eu fiz o levantamento, seria em torno de 10 milhões de reais o prejuízo da reclamada se ela perdesse o processo, tá? Então, olha só, aí você, numa briga dessa, você acha que as partes não vão pagar esses 100 mil reais num processo de 10 milhões? Então, tem processos nesse sentido que pode fazer toda a diferença, né? É uma remuneração bem significativa. Em outros tipos de perito na área de engenharia, é até muito comum esses valores, né? Talvez na área de segurança do trabalho não seja tão comum, você ficar assustado no primeiro momento. Mas é isso, pessoal. Então, foram os 3 formatos aí que
como eu falei. Mas claro, pode haver outros formatos, porque está sempre surgindo novidade. De repente o juiz no processo pode determinar, né, numa categoria específica para poder avaliar, né, quando é uma ação que envolva outras entidades, outras empresas ou sindicatos. É uma série de situações que pode haver essas perícias coletivas. Eu falei as mais comuns e era só para você fazer uma reflexão. E como eu falei, eu vou dar minha opinião. Vale a pena? Sim, vale a pena, tá? Desde que você seja bem remunerado. Eu diria para você que no começo eu até peguei algumas perícias coletivas sem ter a certeza que ia ter uma boa remuneração, porque não ficou definido previamente. Mas valeu como experiência e hoje eu me sinto muito habilitado, capacitado para poder pegar perícias nesse sentido, tá? Então, e são perícias com uma remuneração bem significativa, tá? Então fica isso, fica aí o nosso pensamento hoje, andando com segurança. Fico por aqui e te vejo num próximo vídeo. Tchau!